Auxílio Eficiente, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre o auxílio eficiente, ensinado pelo Cristo quando trouxe à terra o seu exemplo salvador. A passagem evangélica que diz: e abrindo a sua boca os ensinava, é comentada por Emmanuel no sentido de que, até hoje, os intelectuais, os dominadores, aqueles que detêm o poder, quase sempre se esquecem do povo, se esquecem dos mais necessitados, se distanciando da multidão e deixando de assumir, por consequência, uma posição digna à frente dela. Emmanuel ensina que, no geral, quem tem autoridade encastela-se numa zona superior. Ou quem alcança patrimônio financeiro elevado, quem adquire fortuna, geralmente costuma esquecer-se daqueles que foram companheiros no início da trajetória, além de traçar linhas que dividem ele dos necessitados, a fim de que esses últimos não o perturbem no seu encastelamento e fortuna. Emmanuel prossegue dizendo que quem é portador de inteligência também abusa das paixões populares, que são facilmente exploráveis. E, enquanto isso, o povo, a massa, na maioria das regiões do planeta, prossegue abandonada. Emmanuel também trata da política inferior, que acaba sendo um instrumento de manobra comum, deixando o povo também na miséria, na fome e na desinformação. O comércio desleal, a fim de alcançar lucros exorbitantes, também abandona o povo e explora a sua boa vontade. Enquanto que o intelectualismo vaidoso envolve também a multidão nas expansões do pedantismo, que é tão peculiar a esses intelectuais.
Por isso, Emmanuel afirma: de tempos em tempos, a multidão é sempre objeto de desprezo ou escárnio, em razão das necessidades espirituais e dos movimentos e atitudes que a caracterizam. Conclui dizendo que são raros os homens que ajudam o povo a escalar o monte iluminativo, como Jesus o fez. Poucos mobilizam recursos próprios para amparar a sociedade, amparar os abandonados. Jesus, no entanto, traçou um programa desejável, instituindo o que Emmanuel fala de auxílio eficiente. Os filhos do povo, à época do Cristo, se aproximaram dele, e ele os ensinou o caminho reto, dando a perceber que a obra educativa do povo desafia religiosos e cientistas de todos os tempos. Assim, quem se honra, pois, de servir ao Mestre, imite seu exemplo, ajudando o irmão mais próximo a dignificar a sua vida e edificando pelo trabalho sadio para que ele se sinta melhor. Esse é o grande desafio da humanidade: auxiliar os mais necessitados a alcançar a dignidade, a alcançar o bem-estar. Em que tantos estudiosos trataram do bem-estar social, a fim de que toda a comunidade pudesse usufruir de um sistema que colabore para o seu crescimento pessoal, profissional e, consequentemente, econômico. Assim, o político, o servidor, todo aquele que lida com a sociedade deve sempre garantir a sua expansão no sentido espiritual, moral e também de dignidade humana. Muitas vezes o Estado, os intelectuais se esquecem do lado espiritual, bem como a humanidade em geral, deixando-se então resvalar pelos abismos do erro, do exagero e da exploração. Mas nós que estamos buscando novos ensinamentos e fundamentos cristãos, precisamos colaborar com a sociedade, contribuindo com as nossas propriedades intelectuais, sentimentais, para que eles também cresçam em conjunto conosco. Que Jesus possa ser esse grande modelo, esse grande guia que exemplificou e nós seguimos o seu exemplo, a fim de dar aos necessitados o que eles realmente precisam. Enquanto isso, vamos caminhando na direção do Mestre e do nosso Criador, para que isso se concretize. Que assim seja.